Neste primeiro estudo de caso para o movimento circular uniforme, um ponto material descreve uma circunferência, né, com um raio. Veja que a gente tem um ponto material, ele está descrevendo aí uma circunferência com um raio de 15 centímetros. Okay? E ele dá uma volta, ele executa um período de 10 segundos. Então ele dá uma volta em 10 segundos. Então esses são os dados fornecidos, né, do nosso estudo de caso. Bom, primeiramente, vamos determinar qual é a frequência natural deste movimento. Né? Sabendo que a frequência natural é 1 dividido ao inverso do período, veja, o período foi fornecido, então nesse caso a nossa frequência natural vai ser 1 sobre 10 do segundo, que nos dá aí um valor de 0,1 Hz, porque 1 sobre segundo no sistema internacional é definido como Hertz. Então veja bem, esse ponto material ele dá 1/10 de volta em cada segundo. E aí, em 10 segundos, ele dá a volta completa, como informado aqui no período. Então a gente já tem aí a nossa frequência natural. Veja, para determinar a frequência angular depende ou da frequência natural ou do período, né? Já que a frequência natural depende do período. No caso do período, se a gente utilizar o período fornecido, veja, 2π sobre o período é a nossa frequência natural. Também, frequência natural também é denominada velocidade angular. Né? Então aqui nós vamos ter 2π dividido por 10 segundos, né? Simplificando 2 com 10, dá 1/5, né? Então a gente vai ter aí uma frequência angular. Veja, aqui é 2π radianos, né? Então nós vamos ter π sobre 5, ou 0,2 de π, né? Radiano por segundo. A frequência angular, ela é uma grandeza vetorial. E a gente sabe que a frequência angular, ela está na direção tangencial. Essa aqui é a direção tangencial. Então, a direção é a direção tangencial, sentido positivo, e ela é um vetor, né? Ela é um vetor. Então aqui na verdade é a direção tangencial, ela é um vetor. Então esse é o valor da frequência, essa é a frequência angular ou velocidade angular, né? Ela é uma grandeza vetorial, precisa lembrar sempre disso, né? Ok. Próximo passo é descobrir qual é a velocidade angular. Veja bem, velocidade angular, ela pode ser determinada utilizando a frequência angular, já que o raio vezes a frequência angular nos dá a velocidade angular. Então veja bem, o raio aqui vale 15 centímetros, ou seja, 15 sobre 100 do metro, né? 15 sobre 100 do metro, a frequência é π sobre 5 radiano por segundo. Veja que a frequência é um vetor e ela está na direção θ, na direção tangencial. Então a velocidade tangencial também é um vetor, né? Aqui é a nossa frequência angular, né? Nesse ponto aqui, na verdade, né? Vamos fazer melhor. Neste ponto aqui, ó, aqui é a nossa frequência angular, né? Ela muda, né? De direção, né? Vai mudando de direção. Então ela é um vetor também. Como ela está no sentido positivo, a velocidade também estará no sentido positivo. Então, fazendo essa conta aí, ó, nós temos, veja, 15 simplificando com 5, dá 3 aqui, dá 1, né? Então vai ficar 3π sobre 100 na direção
θ em metros por segundo, porque velocidade, né, tangencial é metros por segundo. Olha que interessante. E finalmente, nesse estudo, a gente pode determinar a aceleração centrípeta, que também é um vetor, né? É um vetor que está na direção agora radial, ó, na direção radial. Ela aponta para o centro aqui, né? Então ela é negativa e ela tem módulo que é o módulo da velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio, né? Então, veja bem, a nossa aceleração centrípeta ela vai ser menos 3π ao quadrado dividido por 100 ao quadrado, né? Porque é todo esse termo ao quadrado, e ainda dividido pelo raio, né? Na direção radial. O raio vale 15 centímetros, 15 sobre 100 o centímetro. Então, ó, veja bem, a nossa aceleração vai ser negativa na direção do raio. Veja que aqui 100 pode ser simplificado com 100, vai ficar 100 embaixo. Aqui, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Um desses 3 pode simplificar com 15, aqui dá 5. E embaixo vai ficar 5 vezes 100, que dá 500. Em cima vai ficar 3π ao quadrado. 3π ao quadrado. Então, nossa aceleração em metros por segundo ao quadrado, aceleração centrípeta, ela tem módulo 3π ao quadrado sobre 500 metros por segundo ao quadrado, na direção radial, no sentido negativo da escolha de referência feita. Ok? Então, até a próxima.